Paz do Senhor, irmãos, em nome de Jesus, estamos aqui mais uma vez com um estudo poderoso para aqueles que pretendem seguir a palavra do Senhor, buscar a eternidade, morar com Ele. Ele tem um caminho de santidade e nós precisamos entender, porque isso é muito claro, não tem dificuldade de entendimento. Então eu vou fazer aqui um estudo que para alguns irmãos que têm nos acompanhado pode ser mais difícil, mas os irmãos precisam entender que o coração tem que ficar limpo de todas as coisas. E nós irmos para a presença do Senhor, somente para a presença dele. Ele é o único, não tem intermediário nenhum aqui, né? Em nome de Jesus. Então, nós vamos começar em Êxodo, no capítulo 20, a partir do versículo 1, e diz assim: Então falou Deus todas estas palavras, dizendo: Eu sou o Senhor teu Deus, que te tirei da terra do Egito, da casa da servidão. Então aqui existia uma prisão, uma escravidão, uma servidão, esse povo vivia disso, nós conhecemos essa história na palma da mão. O Senhor liberta dessa prisão. E quando ele liberta da prisão, não é para querer voltar, porque era uma prisão, era trabalho escravo que esse povo que o Senhor escolheu vivia ali. Amém? Que são os nossos passados. Não terás outros deuses diante de ti. Então o Senhor é o único Deus. Glória a Deus. Não farás para ti imagem de escultura, preste atenção, nem alguma coisa semelhante de que há em cima do céu, são aves, nem embaixo na terra, são homens e animais, e nem nas águas debaixo da terra, peixes e todos os bichos que vivem dentro das águas embaixo da terra. Tá claro isso aqui? Alguns irmãos de uma determinada parte da casa de Israel, que somos nós, das 10 tribos do norte, ainda são presos a essas coisas aqui. E nós temos dificuldade de passar isso porque a doutrina religiosa já entrou no coração. E as pessoas petrificam esse entendimento no cérebro e a gente às vezes não consegue entrar. Mas é muito importante prestar atenção, porque a palavra é palavra de libertação. Isso aqui ainda não se cumpriu até o Apocalipse. E nós vamos entender isso aqui. Isso aqui está valendo hoje como valeu para aquele tempo. O Senhor está falando para a igreja dele, que somos nós. Glória a Deus. Então, no versículo 5, o Senhor vai deixar algo aqui que, se nós prestarmos atenção, não deixar passar despercebido, nós vamos ver que é terrível o que o Senhor está falando aqui. Ó. Não te encurvarás a ela, nem a servirás, porque eu, o Senhor teu Deus, sou Deus zeloso. Deus zeloso. Ele não aceita que se encurve as imagens que tem de coisas que tem em cima do céu, na terra ou nas águas. Ele não aceita, em geral, em tudo. Ele é um Deus zeloso. Ele está dizendo para não fazer isso. Que visito a iniquidade dos pais nos filhos até a terceira e a quarta geração daqueles que me odeiam. Então presta atenção nisso aqui. Isso aqui é uma das grandes maldições que existe no mundo, está a partir disso aqui. O Senhor está dizendo que ele visita a iniquidade dos pais nos filhos, até a terceira e quarta geração daqueles que odeiam. Primeiro que o Senhor ele está nos dizendo que aqueles que se ajoelham diante de imagens odeiam ele. Ele tem isso como ódio por ele. Porque ele é um Deus zeloso, é um Deus presente, ele não é um Deus ausente. Mas essas pessoas procuram outras formas religiosas de se relacionar com algum Deus, com alguma coisa que eles acham que é Deus ou que possa ajudá-los, ou interceder por eles, como queiram. Então Deus tem isso como ódio dele, porque ele se colocou totalmente à disposição, como nós vimos na cruz. Ele colocou a vida dele à disposição. Então nós temos que prestar muita atenção nisso aqui, irmãos. Isso aqui é difícil, é terrível isso aqui, se nós não entendermos. E aqui, ó, antes um pouco, ele diz que visita a iniquidade dos pais nos filhos, até a terceira e quarta geração. Agora os irmãos entendam isso aqui, e eu vou falar mais para os que já têm mais um pouco de estudo, aqueles que ainda não vivem só do leite, vivem um pouco mais de alimento acima do leite, como o Paulo diz, comida mais forte, de que a maldição no ventre de uma mãe que adora imagens, ela vai de terceira a quarta geração, de avô a tataravô. Agora imaginem um ventre maldito. Como que ele vai gerar uma criança? Dentro da maldição. Os demônios vão trabalhar isso. É possível entender isso? Não é difícil entender isso? Eu estou falando agora para aqueles
que já comem comida mais forte. Mas todos nós podemos comer a comida mais forte se buscarmos o entendimento, buscarmos a oração, o estudo, para a gente entender perfeitamente aquilo que o Senhor está nos falando. Que esse ventre de 3 ou 4 gerações está maldito e ele vai gerar crianças numa maldição. O Senhor está dizendo que visita a iniquidade dos pais nos filhos na 3ª e 4ª geração daqueles que odeiam ele. Ele tem isso como ódio por ele. Glória a Deus. Não é difícil entender isso aqui, né? Então, irmãos, vamos dar um pulo aqui, em nome de Jesus, ao livro de Romanos. Em Romanos, o capítulo é 1. E aqui a chapa esquenta muito. Romanos 1, a partir do versículo 18. Agora os irmãos também estão acompanhando os estudos, que se interessaram nesse entendimento para poder ajudar aqueles que não têm um entendimento assim, que não conseguiram, por algum motivo, ficaram cegos, como o Senhor Jesus falava no tempo deles. Na parábola do semeador, os discípulos perguntam para o Senhor, né, para ele esclarecer a palavra. E o Senhor fala para vocês, eu vou explicar, explica a palavra do semeador. Mas a eles não têm o direito de saber, porque os olhos foram escurecidos e os ouvidos tapados. Amém? Adoração a imagens escurece os olhos e tapa os ouvidos. Então, esse povo precisa de nós, precisa da nossa oração, precisa da nossa ajuda. Glória a Deus. Em Romanos 1,18 diz assim: porque do céu se manifesta a ira de Deus. Presta atenção que nós estamos ligando lá a Êxodo 20. A ira de Deus, como ele disse que lá esse povo odiava ele, porque adorava imagens. Mas do céu se manifesta a ira de Deus sobre toda a impiedade e injustiça dos homens que detêm a verdade em injustiça. Ele detém essa verdade, os homens aqui, ele está dizendo, para fazer injustiça, porque não buscaram o conhecimento do Senhor. Porquanto o que de Deus se pôde conhecer, nele se manifesta. Porque Deus lhe manifestou. Nós estamos vendo as coisas que Deus criou em todos os tempos. É impossível você não acreditar que exista um Deus. De tantos milagres no nosso dia a dia, nós estamos tão acostumados, a nossa cabeça acostumou tanto no nosso dia a dia, na nossa rotina, que a gente aprendeu a não enxergar Deus. Mas se você pega um carocinho, uma sementinha de laranja e planta, ela dá milhares de laranja. Isso é Deus, é criação dele. Eu estou falando da laranja. Olha quantas coisas o Senhor não tem no mundo para mostrar que ele é Deus, que ele é um grande e poderoso Senhor e que nós temos que virar os olhos para ele e não para as coisas que vai nos levar a uma condenação eterna por falta de buscar um entendimento verdadeiro. Glória a Deus. O 20 diz assim: porque as suas coisas invisíveis, desde a criação do mundo, tanto o seu eterno poder, como a sua divindade, se entende e claramente se vê pelas coisas que estão criadas, para que eles ficam inexcusáveis ou indesculpáveis, para que o ser humano não tenha desculpa, porque Deus é visível em tudo. Tudo a gente vê ele. E aí, o 21 vai dizer assim: porquanto, tendo conhecido a Deus, não o glorificaram como Deus. O Senhor está dizendo que essas pessoas conhecem, mas não glorificam como Deus. Neles deram graça, antes em seus discursos se desvaneceram e em seu coração insensato obscureceu. Então, o discurso que eles fazem, ele usa a palavra desvaneceram. Desviaram-se da verdade. O discurso era outro. Era entendimento próprio, era doutrina própria. O seu coração insensato se obscureceu. Aquilo que o Senhor disse na parábola do semeador. Os olhos estão fechados e os ouvidos tapados. Eles não vão entender. Isso é maldição, isso é sentença do Senhor. Glória a Deus. Dizendo-se sábios, tornaram-se loucos. Presta atenção daqui para frente que os irmãos vão ter um entendimento glorioso. Mudaram a glória de Deus incorruptível em semelhança da imagem do homem corruptível e de aves e de quadrúpedes e de répteis. E o Senhor está dando uma geral no mundo todo. Normalmente no Brasil a gente não vê répteis, quadrúpedes, animais selvagens ou não, mas fora daqui existe muito isso. Mas de homens tem muitas imagens aqui. No Brasil isso tem muito. Amém? Então presta atenção, mudaram a glória de Deus incorruptível em semelhança de imagens de homem incorruptível. Dá para entender? Deu para entender, irmãos? Glória a Deus. Veja então aqui o 24. Por isso também Deus os entregou às concupiscências de seus corações,
e imundícia para desonrarem seus corpos entre si. Olha aqui que eu disse lá no Êxodo, que nós lemos lá no capítulo 20, da maldição do ventre de uma mulher, de mulheres de 3 a 4 gerações, gerando filhos dentro desse ventre maldito, dentro dessa maldição. Amém? Veja só. Pois, então, aqui o Senhor está dizendo que eles foram entregues à consciência do coração, à imundícia, para desonrarem seus corpos entre si. Presta atenção. Pois eles mudaram a verdade de Deus em mentira. Honraram e serviram mais a criatura do que o Criador, que é bendito eternamente. Amém? Amém? Então nós estamos entendendo aqui, dentro daquilo que nós vivemos como casa de Israel, que grande parte disso honra mais a criatura do que o Criador. Glória a Deus. Por isso Deus os abandonou às paixões infames, porque até as suas mulheres mudaram o uso natural ao contrário da natureza. O Senhor está falando aqui, está nos alertando sobre sexo. O uso natural da mulher, ela transformou isso de outra forma. Amém? Os irmãos estão entendendo do que eu estou falando. Não posso falar muito abertamente. Se nós estivéssemos no lugar, a gente falaria mais abertamente, porque estaríamos sabendo a quem está chegando. Mas como é um vídeo, isso vai andar bastante aí. Pode ter crianças ainda que não precisam saber disso aqui, mas os irmãos estão entendendo. Semelhantemente também os homens, deixando o uso natural da mulher, se inflamaram em sua sensualidade, uns para com os outros, homens com homens, cometendo torpeza e recebendo em si mesmo a recompensa que convinha a seu erro. Ficou claro? O que um ventre maldito gera? De onde vem todo esse problema? Amém? 28. E como eles não se importaram de ter o conhecimento de Deus. Olha só, irmãos, isso aqui eu tenho falado tanto para que os irmãos façam estudos. Busque a palavra do Senhor. O Senhor Jesus é a própria palavra, é Ele falando aqui. Amém? Não quiseram buscar o conhecimento de Deus, assim Deus os entregou ao sentimento perverso para fazerem coisas que não convêm, estando cheios de toda iniquidade, fornicação, malícia, avareza, maldade, cheios de inveja, homicídio, contenda, engano e malignidade. Glória a Deus, irmãos. Está claro isso aqui, em nome de Jesus? Eu quero mostrar em Apocalipse 2 passagens para a gente poder encerrar, então, esse entendimento. E mostrar a alguns irmãos que acham que as imagens eram de um tal de Antigo Testamento. Como, na verdade, o Testamento é um só e não se cumpriu. O Testamento dos profetas ainda não se cumpriram. Muitas coisas não se cumpriram. Então não existe. Esse negócio de Antigo Testamento é coisa religiosa, para tentar mostrar para a gente que é coisa velha. Existe uma velha aliança e o Senhor renova a aliança no sangue. Ele não muda o Testamento, ele renova a aliança no sangue dele. Então nós estamos em Apocalipse 9, aqui, o versículo 20 diz assim: E os outros homens que não foram mortos por estas pragas não se arrependeram das obras de suas mãos. Não se arrependeram das obras de suas mãos, para não adorarem os demônios e os ídolos de ouro e de prata e de bronze e de pedra e de madeira, que nem podem ver, nem ouvir e nem andar. Isso aqui é uma sentença de Apocalipse. Glória a Deus. Agora presta atenção aqui no Apocalipse 13, no versículo 14, para a gente vai encerrar aqui. Diz assim: engana, isso aqui é o anticristo já na terra, a besta da terra, isso aqui. Engana os que habitam na terra com sinais que lhes foi permitido que fizessem em presença da besta, dizendo aos que habitam na terra que fizessem uma imagem da besta que tinha ferido a espada e vivia. Então aqui, essa besta da terra, que é uma imagem. E tem muitas pessoas que têm a cabeça nisso aqui. Muitas pessoas, ele está dizendo aqui, esse aqui é o anticristo. Amém? Ele está fazendo uma imagem para que as pessoas adorem essa imagem aqui. E muitas pessoas já estão programadas para isso. Vão aceitar isso com muita facilidade. Foi-lhe concedido que desse espírito à imagem da besta, para que também a imagem da besta falasse e fizesse que fossem mortos todos que não adorassem a imagem da besta. Agora, os irmãos, percebam que a armadilha é imensa. As pessoas conversando e fazendo orações a imagens como se fossem intercessoras, embaixo de maldição, cegos porque o Senhor não abriu olhos e nem ouvidos, porque não quiseram ouvir.
Glória a Deus. Aí pegam essas imagens, que são muitas imagens falsas, né, desse falso Cristo aqui, e essa imagem conversa com a pessoa. Vai conversar com a pessoa. Nós vamos fazer um estudo para falar disso. Essa imagem vai falar e vai conversar. Essa imagem aqui é inteligente. Ela é a inteligência artificial. Ela vai falar com aqueles que querem ouvir. Aqueles que querem ouvir aquilo que eles têm como palavra, vai ouvir da boca dessa imagem aqui. A armadilha perfeita. A tempestade perfeita. Para que as pessoas não achem nunca o caminho da verdade. Mas aqui se encerra, porque isso aqui é o julgamento. E daqui para frente, se os irmãos fizeram um estudo de Apocalipse 13 para frente desse ponto aqui, aqueles que pegaram o lado errado não tem mais volta. Eles não conseguem mais voltar. Amém? Em nome de Jesus. Esse é o estudo que eu queria passar para os irmãos hoje. Nós precisamos voltar muito no assunto desse aqui. Eu sei que para muitos isso aqui é batido e é certo, isso aqui é certo e pleno, e eles não caem nessa armadilha, mas precisamos ter paciência aí, que nós vamos fazer mais vídeos assim, porque tem muitos e muitas pessoas ainda da casa de Israel, que somos nós, que não conseguem entender isso aqui. Por causa das doutrinas religiosas, eles estão cegos. Em nome de Jesus. Deus te abençoe. Deus abençoe a sua família. Deus abençoe o seu entendimento. Te coloque no caminho de entendimento. Não deixe de cegar. Te coloque no caminho da verdade. E você não saia da verdade. Nem para a direita, nem para a esquerda, em nome de Jesus.